Eu fui guardando relatos em 2003, 2004. Eu comecei escrevendo e guardando. Esse meu primeiro livro, que foi O Coração e Alma Sertaneja, eu passei 11 anos para editar. Mas em 2004 eu tive a alegria, a felicidade. Eu era gerente de uma grande rede de farmácia, onde passei 30 anos nessa rede de farmácia, né? E um cliente nosso, que eu tive a alegria de conhecê-lo, chamado Noaldo Dantas. Noaldo Dantas, ele foi jornalista de Campina Grande, veio para Maceió e adotou Maceió como a sua morada, como eu fiz. E eu aplicando injeção nele, Kiko. Numa quinta-feira, ele começou declamando um poema chamado O Dia que Deus Criou Alagoas, e aquilo me fascinou. E quando eu terminei de aplicar a injeção nele, eu perguntei: o senhor é escritor, é poeta? Ele disse: eu faço meus versinhos com a maior simplicidade. Eu só fui saber realmente quem era ele depois. Eu disse: o senhor para a semana vai estar aqui. Eu comecei escrevendo sobre um povoado que eu vivi durante muito tempo, que chamava Mimoso, que meu avô foi chefe de estação, e ele fica entre Pesqueira e Arco Verde. O senhor teria condição de ver esse minha história? Aí ele disse: mas claro, traga. E na quinta-feira da outra semana ele voltou, eu já estava lá com a historinha minha, que foi a minha primeira história, Mimosa, Mimoso. E ele leu, ele parou, eu disse: eu acho que ele não gostou. Fiquei com aquilo, sabe? E quando ele terminou, ele olhou para mim e disse: meu jovem, você tem futuro. Continue. Já foi um incentivo. E eu digo sempre nas minhas entrevistas que o Noaldo Dantas, ele foi esse impulsionador da gente relatar essas nossas histórias. E nasceu O Coração e Alma Sertaneja. Né? Não, o primeiro. O primeiro, que foi lançado em 2017. E nessa pandemia, em 2017, eu comecei escrevendo o segundo, que foi o Reflexões de um Contador de História. Né? Então, assim, eu digo que a questão da poesia na minha vida, ela foi um tropeço que eu dei nas linhas dos meus contos do Coração e Alma Sertaneja. Até então eu só achava que eu era um escritor. Né? E aí eu comecei escrevendo, e quando foi em 2020, em plena pandemia, eu lancei o Reflexões de um Contador de História. Eu não coloquei nem poesias, né, que eu poderia ter botado aqui, poesias de um contador de história, mas eu não me achava um poeta. Né? E através da editora Performance, aqui de Arapiraca, o primeiro livro, na verdade, eu lancei através da Graciliano Ramos, da Gráfica do Estado, também muito boa, mas eu quis valorizar, sabe, assim, porque tanto o Nordeste, tanto o Sertão, quanto o Agreste Alagoano, ele vem se desenvolvendo na literatura muito. E a editora Performance vem fazendo isso com seus autores. Né? E ela me deu a oportunidade de escrever o Reflexões de um Contador de História, que eu lancei em junho de 2020. Então, Marcelino, você falou em Arapiraca, tenho certeza que Arapiraca já lhe adotou, além de você fazer parte já da Academia Maceiense de Letras. Sim, a coisa está indo de uma maneira, Kiko, que assim, eu não esperava. Sim. O meu primeiro livro, O Coração e Alma Sertaneja, eu fui convidado para dar uma entrevista na TV Assembleia pela grande Cláudia de Bulhões, e depois o Chico de Assis. Grande Chico de Assis. Também. E eu não sabia que essas minhas histórias, até então, eu queria escrever para mim. Mas as pessoas começaram a se ver nas histórias como se fosse dela. Né? E isso foi me levando, mais um impulso, sabe? Foi me levando. E eu recebi o convite de Cláudia de Bulhões para adentrar e participar da Academia Maceiense de Letras, onde eu tenho o orgulho de ser um dos seus membros desde 2018. E, como nós falamos aqui, Arapiraca, com essa expansão literária, ela hoje, grande Arapiraca, o seu povo maravilhoso, e a literatura está tomando conta de toda aquela região, agreste, estendendo já para o sertão. Né? E Arapiraca tem a representação da União Brasileira de Escritores Regional Arapiraca, que a presidente é de lá, a Carla Emanuele, e eu recebi o convite de ser um dos membros efetivos da União Brasileira de Escritores, com muita honra, que agora em março eu também
tomei posse. Né? Então você vê como é que de uma historinha pequena ela foi crescendo, então hoje eu já terminei o segundo livro e já estou no final do terceiro livro, que será o Expressar de Sentimentos. E muitos que ainda virão. Acredito que sim, sabe, porque nós temos essa empolgação e a poesia ela vem tomando conta, né? Hoje eu já digo que eu posso dizer a você que sou um poeta porque eu venho escrevendo poesias livres. Aquela poesia sem a preocupação da métrica, sabe, da rima, mas uma poesia onde tem o meu sentimento, a minha história. Quem ler minhas histórias vai me conhecer, vai saber que ali tem uma pessoa, um sertanejo, né, com sentimento, com alma, que gosta, sabe, e é saudoso, né? Por isso que assim minha matéria-prima, Kiko, nesses últimos anos, foi Bebedouro. Bebedouro, por isso que eu venho dizendo, isso é imaterial o que estão fazendo conosco, sabe? Porque eu tenho hoje história da Lagoa Mundaú, nós temos história do trem, né, do Estrela Radiosa. Nós temos histórias do próprio bairro de Bebedouro desde 1816, quando começou Bebedouro se evoluindo com a vinda dos portugueses para cá. Que passavam, né, por aqui. Que passava por aqui. Na verdade, para você ter uma ideia, Kiko, em 1835, essa ponte foi construída com um grande intuito, porque as pessoas que chegavam à capital, Maceió, elas vinham pela ladeira da Xande Bebedouro. Todas as riquezas que vinham pelo tabuleiro, elas vinham por Bebedouro para chegar a Jaraguá, o porto, para ir, né, se desenvolvendo por ali. E o que era que acontecia? Nessa época, a Lagoa Mundaú, que naquela época era a Lagoa do Norte, né, do Vale do Mundaú, né, ela vinha até aqui a estação. Essa região do Flechal de Baixo nada existia, a não ser lagoa. Aqui era um grande porto, Isso né? aqui era um grande porto e aqui tinha as canoas, chegava as pessoas com seus burrinhos, aqueles tropeiros, para dar água aqui, daí os viajantes. E aqui tinha ao redor dessa região, eram vários restaurantes, onde eles ali comiam a buchada, eles comiam cuscuz, ele tomava o leite quente, alimentava seus animais. Um momento do descanso. Um momento de descanso para eles e para os burrinhos. Né? E dali eles seguiam até o porto de Jaraguá. Jacinto Leite, ele foi um dos pioneiros em trazer água para Maceió, tirando aí do Padipinho, né, ali de Juvenópolis, pelo Riacho do Silva, e ganhando a concessão e Maceió tendo água. Aqui os grandes empresários que aos poucos já vinham, eles eram iluminados suas casas ali com carbureto, né, com carbureto. E o comendador Jacinto Leite, ele trouxe isso para Bebedouro, ele trouxe a casa de ferragens, que foi a primeira casa de ferragens aqui de Maceió, que era ali no centro. Depois, lá na frente, isso já em meados de 1900, no começo do século XX, final do século XIX para o século XX, ele foi um dos acionistas da Catu, da Companhia de Trilhos, né, urbanos, né, de tração animal, né, que aí ele trouxe os burrinhos que traziam os bondes e depois foi feito aqui no Mutange, na Cambona, uma grande cocheira para que os animais ficassem ali, que eles faziam as interligações com Jaraguá, com o Martírio, com a Praça dos Palmares e trazendo o bonde já para a Praça Lucena Maranhão, que ali findava, né? E isso, as grandes festas começaram a acontecer também aqui, né? Os grandes industriais usavam Bebedouro, né, como veraneio. Né? Nós tínhamos aqui essa lagoa limpa. Era um bairro de luxo. Era um bairro de luxo. Nós tivemos aqui deputados, vereadores, grandes industriais, como foi o dono da Cachoeira do Merins. Nós tivemos aqui o próprio Jacinto Leite, que depois de algum tempo, ele adquiriu aquele solar que as pessoas acham que foi dele, mas não foi. Esse solar, ele foi adquirido pelo presidente da província, que era um paraibano, antes dele, e depois ele comprou. Em cerca de 1870, para ser mais preciso, conta-se que Bebedouro tinha cerca de 150 casas só. Isso em 1871. 1891, Bebedouro já tinha 380 casas, e isso aqui era rodeado de sítios.
né? Dona Malha, que depois teve, hoje é o sítio ali que foi o sindicato, né, dos professores. Ali era um grande sítio de Dona Mara, que era uma grande mulher naquela época, sabe, dessa região, de uma família